Você está vendo a comemoração do Prêmio Darcy Ribeiro, o mais importante do Congresso Nacional na área da educação. Foi dado à Campanha Nacional pelo Direito à Educação em 2007 por sua incidência na criação e regulamentação do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. O Fundeb já assegura mais de 60 bilhões de reais para a educação pública de nível básico no Brasil e abrange quase 50 milhões de estudantes. Quem vê essa cena pensa que sua aprovação foi fácil, mas não foi. Coordenada pela campanha, a sociedade civil conduziu intenso debate no Legislativo, apoiou, mas também combateu as propostas do governo federal, construiu amplas parcerias e procurou despertar a atenção de toda a opinião pública. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Em 1998, entrou em vigor uma lei que duraria até 2006 e assegurava recursos da União, dos estados e municípios para a educação fundamental. Era o Fundef, Fundo do Ensino Fundamental. Já o Fundeb, Fundo da Educação Básica, era uma reivindicação da sociedade e promessa eleitoral do presidente Lula, que assumiu a chefia da República em 2003. Foi apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional em junho de 2005 para substituir o Fundef, abrangendo a pré-escola, o próprio ensino fundamental e o ensino médio e a educação de jovens e adultos. No entanto, a expectativa da sociedade civil era mais ambiciosa. Queria a inclusão das creches, a indicação de um padrão mínimo de qualidade que elevasse os valores pagos por aluno, a definição de um piso salarial nacional para os profissionais da educação e mais recursos da União para o fundo. Criada em 1999, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma rede de ação política que atua pela garantia do direito à educação pública e de qualidade para todos e todas. É dirigida por 10 organizações da sociedade civil de diversas naturezas, movimentos sociais, ONGs, sindicatos, fundações, gestores públicos, conselheiros. Conta com uma equipe profissionalizada que coordena suas ações e 19 comitês regionais em 18 estados. A campanha liderou o movimento Fundeb pra Valer e se tornou reconhecida como uma das principais interlocutoras tanto do governo como do Congresso Nacional. No movimento Fundeb pra Valer, a campanha operou suas 6 estratégias de atuação. Articulação institucional. A campanha promoveu costura de parcerias e alianças para agregar forças políticas pelo Fundeb pra Valer. As organizações participaram dos momentos públicos, assinaram documentos de apoio, mobilizaram as bases em seus locais e algumas atuaram diretamente no comando do movimento. Mobilização. Garantiu a base social das ações, mostrando que existem sujeitos políticos presentes e atuantes. As mobilizações combinavam irreverência e arte popular na ação política. A criatividade na mobilização trouxe o entusiasmo dos participantes e visibilidade nos meios de comunicação. Comunicação em rede. Disseminou e compartilhou informações estratégicas. Promoveu a conexão, o encontro e a troca entre os integrantes do Fundeb pra Valer, reforçando a sensação de pertencimento. Para a opinião pública, deu visibilidade aos posicionamentos políticos com qualidade e rapidez. Pressão sobre autoridades. Foram várias as ações de pressão sobre o Poder Executivo e o Legislativo. Audiências públicas no Congresso Nacional, reuniões com membros do Poder Executivo e com parlamentares, arrastão, visita relâmpago aos gabinetes de congressistas, atos públicos, publicação do nome de parlamentares ausentes, correspondências para líderes, enxurrada de e-mail com cartões postais de apoio ao Fundeb. Produção de conhecimento. Deu suporte às ações, garantindo sólida argumentação técnica. Os documentos ajudaram a convencer os parlamentares e agilizar suas apreciações e deram credibilidade junto aos partidos, aos parceiros institucionais e aos meios de comunicação. Formação de atores sociais. A participação direta nas ações e discussões em nível local ou nacional formou novos atores sociais e aprofundou a experiência de quem já atuava politicamente. Muita gente teve a oportunidade de chegar a Brasília e atuar no Congresso Nacional. Muitos ativistas aprenderam a debater temas áridos, como o financiamento da educação. A incidência do Fundeb teve 3 fases.
debate da proposta junto ao Executivo, tramitação da PEC, proposta de emenda constitucional que criou um novo fundo, tramitação da MP, medida provisória, que regulamentou o fundo. O primeiro desafio da campanha e das organizações envolvidas no comando do movimento Fundeb pra Valer foi reunir uma ampla frente em torno de uma pauta. Dentre os vários pontos em discussão, as creches foram definidas como ponto agregador. Em torno dela vieram institutos empresariais, ativistas dos direitos da criança, movimentos de mulheres, feministas, advogados, que se somaram aos ativistas da educação. Um logotipo de impacto ajudou a criar uma identidade coletiva. Com fácil e rápida compreensão, sintetizou o movimento e seu espírito. Repare que o bebê não chora por carinho ou atenção, exige seus direitos. O slogan lembra que educação é um direito para toda a vida, incorporando todas as etapas da educação básica. Uma teleconferência proposta pela campanha abriu o debate com o ministro da Educação e seu secretário executivo para todo o Brasil. Com isso, se fortaleceu a articulação institucional e a relação com aliados dentro do governo, e ainda agregou novos parceiros e qualificou quadros locais. Eventos e debates pelo Brasil afora deram extensão geográfica ao movimento e sensibilizaram os parlamentares em suas bases. O lançamento do Fundeb pra Valer aconteceu com carrinhata e chocalhaço no Congresso Nacional, anunciando a força do movimento e, em especial, das mulheres. Conquistou espaço na mídia, chamou a atenção dos parlamentares e da opinião pública, mostrando que ali surgiu uma articulação plural, com a sociedade civil unida e organizada para influenciar na criação do novo fundo. Ao longo dos 3 anos e meio, foi importante sustentar uma agenda permanente, com prazos e objetivos bem definidos. É o que manteve unido e mobilizado um grupo tão heterogêneo. O movimento formulava suas estratégias independentemente do partido no poder, de sua origem ou de suas promessas eleitorais. A cada etapa era feito um constante remapeamento das forças em jogo, tanto no governo como no Congresso. Os aliados, assim como os adversários, estavam em todos os partidos. Os interesses do Poder Executivo municipal, estadual e federal conflitavam com os direitos cidadãos. Estados e municípios disputavam mais recursos do Fundeb e temiam um impacto negativo em seus orçamentos. Dentro do próprio governo federal, a divisão era grande. Comprometido com a lógica do mercado financeiro, o Ministério da Fazenda brigava com o Ministério da Educação para que o investimento da União ao Fundeb fosse o menor possível. Um episódio que teve forte impacto positivo foi no dia em que o movimento colocou uma criança no colo do então ministro da Fazenda. Após muita pressão, foi naquela audiência que ele anunciou que o governo federal aceitava a inclusão das creches e contribuiria com R$200 milhões a mais para o Fundeb. Desde a apresentação do primeiro projeto pelo governo federal, o movimento Fundeb pra Valer analisou o texto, formulou críticas e estratégias, mas nunca apresentou uma proposta de substituição total. As sugestões foram objetivas e bem fundamentadas. O movimento logo percebeu as dinâmicas muito próprias do Congresso, que exigiam constantes reinterpretações da conjuntura política e imediata atuação. Em junho de 2006, por exemplo, o Congresso Nacional estava extremamente lento por causa das eleições gerais e da Copa do Mundo na Alemanha. Foi quando a campanha montou a ação Um Gol pela Educação, envolvendo importantes esportistas do país. 2 semanas depois, a matéria foi votada e aprovada no Senado e voltou para aprovação final na Câmara. Foram tempos difíceis. No mundo político, a preocupação exclusiva eram as eleições. A primeira fase da tramitação tinha de ser concluída naquele ano, pois em 2007 o Congresso já seria outro. Aprovada a emenda constitucional, era preciso aprovar uma lei de regulamentação. É ela que determinaria como funcionaria o fundo, como os recursos seriam distribuídos e quais seriam os mecanismos de controle social. Porém, devido à urgência da matéria, o governo federal decidiu regulamentar o Fundeb por medida provisória. As medidas provisórias são instrumentos da época da ditadura militar, que permitem ao Poder Executivo enviar ao Congresso Nacional uma lei em caráter de urgência. Como o prazo de tramitação de uma MP é muito curto, normalmente os parlamentares aprovam o texto como chega, o que dá grande poder ao presidente da República. Com poucos recursos financeiros e enfrentando um Congresso com mais de 50% de renovação após as eleições, a campanha criou uma metodologia inovadora de incidência no parlamento.
articulou a produção de um quadro de emendas ao texto da MP já no formato da redação técnica legislativa e redigiu uma nota técnica com análise sintética das 231 propostas de deputados e senadores à matéria. Foram materiais de fácil leitura e bem argumentados, que subsidiaram as decisões dos parlamentares. Assim, o Fundeb para Valer teve quase todas as suas propostas aprovadas na Lei de Regulamentação. Essa metodologia garantiu à campanha uma conquista inédita. Nunca a sociedade civil tinha influenciado de fato uma medida provisória. As diversas estratégias da campanha eram ativadas rapidamente, a qualquer momento, de acordo com a conjuntura. A relação com os meios de comunicação é fundamental para qualquer mobilização social. As matérias jornalísticas nem sempre são favoráveis ou mesmo imparciais, e ainda assim é importante conseguir espaço nos meios. Os jornais de grande circulação são particularmente importantes nas ações de pressão sobre autoridades. Simpáticos ou não a uma causa, jornalistas precisam de fontes confiáveis, dispostas a atendê-los com agilidade, com sólida argumentação técnica ou evidente demonstração de força política. O movimento se colocou como fonte dos meios de comunicação. De modo geral, a mídia se mostrou favorável ao Fundeb. Editoriais, notas, notícias pontuais lembraram ao leitor comum que o Fundeb estava em pauta e com atraso em sua votação. O movimento retransmitia esses artigos por fax aos parlamentares. Para além da aprovação do fundo, a discussão pública foi em si muito importante. A educação infantil como direito nunca havia sido tão debatida. Sua importância para o desenvolvimento da criança como base para o aprendizado e a socialização. Uma visão agora distanciada do processo permite aprendizados. Os aliados estão em todos os partidos. Os adversários também. Atenção, mesmo parlamentares com histórico de apoio ao movimento social têm compromisso com as decisões do governo local ou federal. É preciso ficar sempre alerta aos prazos e à natureza da tramitação em cada etapa do processo. Um prazo perdido pode inviabilizar uma conquista. Muita atenção às sutilezas nos textos de lei. Pequenas modificações de redação podem implicar grandes mudanças no projeto. É importante ocupar espaços nas disputas entre situação e oposição. Toda negociação exige flexibilidade, mas os princípios devem ser preservados. O movimento Fundeb para Valer obteve vários avanços na aprovação do novo fundo. Inclusão das creches. Graças ao Fundeb está garantida a educação desde o berço. Mais de 10 milhões de crianças de 0 a 3 anos de idade poderão ser atendidas a partir de agora. Recursos. O governo federal está obrigado a complementar o fundo com pelo menos 10% de seu total a partir de 2010. Serão mais de 5 bilhões de reais por ano. Qualidade na educação. A lei do Fundeb contém as bases para que sejam definidos os investimentos que garantam um padrão mínimo de qualidade para a educação básica. Valorização dos profissionais. O Fundeb também determinou que fosse estabelecido um piso salarial nacional para os profissionais do magistério. Controle social. Estão previstos diversos mecanismos de monitoramento e participação da sociedade na operação do fundo. Com o protagonismo inédito da sociedade civil, a aprovação do Fundeb representa uma mudança histórica na educação brasileira. Traz um resultado que anima a sociedade para novas conquistas. O Fundeb é um primeiro e importante passo. Muitos outros são necessários e a campanha nacional pelo direito à educação continua perseverante em seu trabalho para garantir que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso a uma educação pública de qualidade.